Olá, gente! Estamos em mais um episódio aqui do nosso podcast Pet Vida MCZ. E hoje vamos conversar com Juninho Bittencourt, ele que é tutor do Apollo. Vocês lembram daquele cãozinho que simplesmente foi eutanasiado, nem esperaram as 72 horas que são previstas por lei? Pois é, o cachorrinho dele fugiu, deu um problema num portão na casa dele, lá em Cruz das Almas. Ele acabou fugindo quando o Juninho soube de tudo que aconteceu, começou a divulgar para os seus amigos essa história do desaparecimento dele e ele vai contar em detalhes como se sucederam os fatos. Juninho, muito obrigada por você ter vindo. É importante ter o seu depoimento aqui no nosso programa, porque a gente precisa alertar, inclusive, outras pessoas sobre essa questão da eutanásia que é praticada de forma absurda e errada, de forma ilegal, inclusive, e que a gente sabe, tanto eu quanto você, a gente gosta muito de animais, a gente busca por justiça, porque a gente sabe que esse não é um fato isolado e que isso é somente a ponta do iceberg para outras situações que ocorrem na UVZ. Sim, claro. Como você havia falado anteriormente, meu portão deu um defeito, né? E ele acabou fugindo. Certo. Então, quando eu fui informada, eu estava na faculdade, minha mãe ligou para mim, me informou, e assim que eu cheguei em casa, imediatamente iniciei as buscas, né? E joguei nos grupos do WhatsApp. Mobilizou muita gente, né, Juninho? Bastante. Para que as pessoas encontrassem ele. Porque caso encontrassem, contactá-lo. Isso, porque ele era um animal muito grande. Então, ele tinha 47 quilos. E não passava despercebido nos lugares. Não passava despercebido. E, assim, o meu medo é que, como ele era domiciliado, o meu medo é que ele fosse atropelado, que ele encontrasse outros cães passeando e ele arrumasse alguma briga, que ele mordesse alguém. Por não ser acostumado a um ambiente fora da casa dele, né? O meu medo todo era esse. E também eu gostaria que ele voltasse para minha casa. Exatamente. Né? E iniciei as buscas na sexta-feira, não encontrei. Fui procurei ele até por volta de 1h da manhã e não encontrei. No sábado, iniciei as buscas novamente. Isso eu passei nos postos de bombeiros, no dia seguinte. Isso tudo ali naquela parte da orla, né? Isso. Só pra você ter ideia, eu saí de Cruz das Almas e eu fui até Gaçatorta, mais ou menos atrás. Achando que ele tava sem rumo. Sim, Como ele foi visto na praia por algumas pessoas que me mandaram, inclusive, fotos. Eu vi ele na Leroy, em frente à Leroy. Eu vi ele em frente ao AB. Então... Era um cão sociável, porque, por exemplo, de repente alguém poderia querer resgatá-lo para entrar em contato com você. Como é que seria esse manejo, por exemplo? Ele não era um animal agressivo. De avançar nas pessoas, nunca mordeu ninguém. Sim. Ele, inclusive, as visitas na minha casa, quando eu as recebia com ele era super tranquilo. Ele ficava no meio de todo mundo. Sim, sim. Inclusive, então, super sociável, né? Super sociável, assim. Ele não mexia com ninguém. Ele só cheirava, né? As pessoas e pronto. Ficava na dele. Na dele. Ele era mais de ficar no cantinho dele. Tá, e conta. No sábado, você foi continuar suas buscas, foi até Gaçatorta e nada. E nada. Foi quando eu cheguei até o posto do bombeiro. Eu já tinha passado pelo posto do bombeiro salva-vidas, que tinham 2 salva-vidas. Sim. Que estavam no primeiro dia de serviço, né? E esse terceiro estava no mar. Quando eu voltei de Gaçatorta, tinham 3. E ele me informou, inclusive, não sei se é a mesma pessoa, mas ele disse, encontramos ele ontem. Por volta de 16 horas. Colocamos na sombra, colocamos deram água, né? E nós acionamos o CCZ. Na hora que disseram isso, acho que tu ficou meio... Só que antes eu já tinha... entrado em contato com o CCZ? Não. Eu já estava pronto, com os amigos prontos para ir buscar ele onde tivesse. Né? Aí foi quando eu liguei para Leila, que é minha amiga médica veterinária. Conheço. E eu disse, Leila, pelo amor de Deus, entre em contato com alguém que seja de lá, pra gente tirar ele de lá hoje. Porque como é um órgão público,
Fecha, né? Ele estava fechado. E ele só iria sair, provavelmente, se ele estivesse vivo, ele só iria sair Após o carnaval. Uhum. Foi quando a Leila entrou em contato com alguns colegas e conseguiu obter a o informação número do responsável técnico da unidade. E entrou em contato com ele, informou para ele, mandou foto, né? Informou para ele que gostaria de fazer a retirada do Apolo, porque era de um amigo, sabia que o órgão estava fechado, se tinha como a gente fazer essa retirada, porque eu queria muito que ele voltasse para casa naquele dia, no sábado, né? E foi quando ele simplesmente disse a ela que ele estava em sofrimento, que era um animal que estava em sofrimento, e decidiram abreviar o sofrimento dele com a eutanásia. Aí eu pergunto, como que esse sofrimento ele foi julgado? De que forma, né? De que forma? Sem exames prévios. Justo. Porque, recentemente, eu fiz alguns exames nele. Inclusive, ele passou por um procedimento cirúrgico recentemente. No olho, né? Nos olhos. E ele fez eletro, eco, hemograma, então você tinha tudo e estava tudo bem com a saúde dele. Tanto é que ele passou por um procedimento cirúrgico. Exatamente. Então, como é que você avalia o sofrimento de um animal? Ele estava perdido, debaixo de sol quente. Obviamente, ele estava assustado. Cansado e desidratado. Desidratado. Ele era idoso, um animal idoso. Ele ia fazer 13 anos agora, no dia 29 de novembro. E ele estava desidratado. A gente tá com um sol extremamente... E como é que o médico não tem essa percepção? Justo. Né? Não foi humano. Realmente foi, eu digo que monstruoso essa atitude, porque a gente sabe que até é previsto por lei que tem que se esperar pelo menos 72 horas, avaliar o animal, fazer exames. E como que um órgão diz que não tem os insumos para fazer os procedimentos e, de repente, eutanasia o animal? Do nada, assim, sem uma avaliação prévia, sem exames. E aí, qual foi sua atitude, né? Após essa notícia que você recebeu, eu imagino que você tenha ficado triste, revoltado, mas quais foram os caminhos que você, né, seguiu para ter mais informações a respeito do seu animal? Porque eu soube até, né, que avisaram que já estava na Sergipe e que depois disseram que ele estava lá. E essa confusão de informações? Isso. Existe um desencontro de informações muito grandes. Entendeu? E também existe intervalos muito grandes de respostas. 3 horas. Lacunas, né? Muito grandes. E uma nota de um comunicado que assim, não contou muita coisa, né? É uma tentativa de se esclarecer. Não é um esclarecimento, é uma tentativa. Não é nada plausível, digamos assim. Porque sobrepeso, idade e desidratação... não são pré-requisitos para a eutanásia. Não são parâmetros para a eutanásia. Sim. A eutanásia... Eu que não sou médica, desculpa, Juninho. Eu que não sou médica, sei disso. Como é que uma pessoa que é da medicina veterinária, né? Existe uma equipe que, em tese, tem que ser uma equipe responsável e competente para estar num órgão, tem essa postura. Você é estudante de medicina veterinária, você está terminando seu curso, sabe muito bem como são os procedimentos, sim, né, Juninho? Claro. E na medicina veterinária, o médico veterinário só faz o procedimento de eutanásia quando não existe uma sobrevida. Quando o animal, de fato, está sofrendo. Exemplo, ele está com um câncer terminal. Isso. Que ele não responde tratamento, que ele não faz suas necessidades fisiológicas mais espontaneamente. Ele não faz sua ingestão de água, sua ingestão de alimentação, não responde de fato. Aquele animal, ele não tem uma sobrevida. E para o colega que vai fazer, tem todo um preparo. Existe todo um trâmite, um procedimento. O tutor precisa assinar uma documentação. Exatamente, tem que ter uma documentação. Ele precisa ter aquele momento com o animal dele para despedida. Não é assim. Olha para ele e diz... esse sim, esse não. Justo. Agora, não dá o tempo mínimo que o animal precisa. Não é dessa forma. A gente precisa dar um intervalo nesses casos. A gente precisa dar um intervalo para o tutor realmente pensar se é aquilo que ele realmente quer fazer. Se ele não quer pensar mais um pouco.
E eu não assinei nada. E nada, exatamente, e nada contra os animais que não têm raça definida, tá, gente? Mas, e que são, né, que tem muitos animais errantes aqui em Maceió, mas era um Weimaraner, né? Era um cão de raça. Um cão grande, um cão de 40 quilos, que só de você olhar, você já sabe que aquele animal tem tutor e está perdido. Então, assim, foi desumano realmente, como você mesmo mencionou. Ele era um animal castrado, inclusive, que era bem perceptível Uhum. que ele era um animal castrado. Ao receber a notícia, né? Sim. Que, na verdade, a Leila, ela não me comunicou por telefone, ela me comunicou Preferiu comunicar pessoalmente. Ela teve a delicadeza de me comunicar pessoalmente. Então, ela chegou na minha casa para me buscar e, ao entrar no carro, ela me deu a notícia e, automaticamente, nós fomos para a delegacia fazer um BO. E a pergunta era, onde que estava o corpo do Apolo? Que até então ninguém dava uma informação correta, né? Que ninguém sabia exatamente onde era que estava. Uma hora estava na Serquipe e outrora ele apareceu. Ficou parecendo que queriam dar freezer sumiço no da corpo UVZ. do animal, né? Isso. Mas quando viram que você estava colocando pra frente, que você fez um BO, que realmente você queria esclarecimento, acho que mudaram os rumos e levaram novamente pra UVZ. O que me leva a entender é que... Aliás, o que dá a entender que ele foi tratado como lixo. Tanto é que me entregaram ele dessa forma. Eu vi os vídeos. Eu assisti e fiquei estarrecida, inclusive. E demoraram pra fazer a entrega, não foi? Do intervalo de quando você recebeu a notícia dele ter sido eutanasiado até o dia em que você foi buscá-lo. Foram quantos dias? Eu recebi a notícia no sábado. Sim. Por volta de 14 horas. E eu vim fazer a retirada dele... Foi na quarta? Na quarta-feira. Qual era a alegação deles? Pra essa demora? Consegui fazer a retirada... Porque levou um advogado. Mediante uma liminar da justiça. O juiz me concedeu a liminar para que eu fizesse a retirada. E ainda bem que você estava amparado juridicamente. Está amparado juridicamente. Sim. E eu queria saber de você, Juninho... Foi um caso triste, realmente, monstruoso, absurdo. E que, como eu mencionei, é apenas a ponta do iceberg. Porque a gente sabe que isso não aconteceu só com a Apolo. Apolo é um caso emblemático que você está colocando para frente, que você quer justiça, você precisa de esclarecimento, vai colocar para frente. E eu queria saber quais são as medidas que vão ser tomadas por você e pelo seu advogado a partir de agora para a busca de uma solução e de esclarecimentos. Agora, eu busco justiça, né? Eu quero saber qual foi o critério utilizado para que o procedimento veio a ser realizado. Uhum. Como que foi feito? O que foi usado para fazer? E peço justiça. Inclusive, a veterinária foi afastada, né? A profissional que realizou o procedimento. Mas, gente, eu acho que... Acho não, foi desumano que fizeram com ele, com o cãozinho dele. E é preciso que os órgãos competentes sejam mais humanos, que tratem essa história do Apolo como uma história que vai suceder, que não pode, na verdade, suceder outras, que... A UVZ precisa mudar sua postura, bem como a prefeitura, em relação aos cuidados com os animais, que precisa de saúde única, que precisa fazer, na verdade, mutirões de castrações e dar vida digna a esses animais errantes que vão até a UVZ. E não dar esse destino absurdo que um dia o animal do menino, do Juninho, desapareceu e no outro dia simplesmente foi eutanasiado sem nenhum critério avaliativo. Gente, isso realmente é para ficar... É para ter uma revolta. E o Juninho tá indo em busca dos direitos dele e que, com certeza, você vai... eu, junto com você, a gente... Né, eu sou da comunicação, desde o princípio estou ajudando, mandei material para a imprensa, para os veículos darem visibilidade a esse caso. E realmente foi dado, repercutiu, que é um assunto que precisa ser mostrado mesmo, porque não pode ficar assim. Deise, já que você falou do poder público, muito me assusta o prefeito da cidade
tomando ciência do que está acontecendo. Que ele com certeza tomou ciência. Tomou ciência, tenho certeza, porque inclusive me mandaram um print que ele visualizou um history. Então, assim, ele tem ciência do que está acontecendo. Ele tem assessoria, então... E o que muito me assusta é nenhuma nota. Segundo o prefeito JHC, prefeito Maceió, abraça a causa animal. Mas de que forma? Que se durante o carnaval, isso aconteceu durante o carnaval, e ele nenhuma nota soltou. Nem para entrar em contato com você, nenhuma ligação. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Os stories dele só eram de festas e mais festas, de trios e mais trios, de blocos e mais blocos, inclusive prefeito. Ainda estou esperando uma resposta do senhor em relação ao UVZ. A partir desse momento, quais medidas vão ser tomadas para que aquele lugar mude? Porque, Daisy, chegando na porta daquele lugar para buscar o meu cachorro, a primeira vez não consegui. E já era perceptível a insalubridade da calçada e do terreno em si, do lugar. Então, nem a estrutura tem. Não. Mas para tirar a vida de um animal sem nem aguardar os 3 dias, isso. Foi rápido. E o que eu fico mais estarrecido é que o dinheiro público existe para mudar aquele lugar. Porque se tem dinheiro para fazer festa e pontos instagramáveis, sem existe dúvida. Dinheiro para mudar aquilo ali. Para investir na saúde pública. Investir na saúde pública, porque a gente está falando de saúde pública. Ali é um centro de controle de zoonoses. Não é um centro de eutanásia. Boa. E me parece que é um centro de eutanásia. O ambiente imagino ser bem pesado, inclusive, né? Várias pessoas me procuraram e disseram, aconteceu comigo também, me pareceu um caso igual. Você acaba recebendo muitos relatos, né, de outras pessoas que vivenciaram. Inclusive, escutei o relato de um rapaz que levou um gatinho lá, fraturado, né? E uma funcionária, segundo ele, que está lá há 12 anos, informou que o procedimento de eutanásia é um procedimento normal na UVT. Corriqueiro, né? Corriqueiro, que não tem que ser. Ali não é um lugar de eutanásia. Ali deveria ser um lugar de cuidados, né? De cuidados preventivos, de campanhas de mutirões de castração, de feiras de adoção, porque a gente sabe que o número de abandono, infelizmente, é muito grande. E eu queria que você, né, deixasse sua mensagem final, né, que a gente está encerrando, para as pessoas, né, e da sua busca pela justiça em relação ao Apolo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu para falar. E agradecer também a todos que abraçaram a causa, que estão comigo, aos meus amigos que não soltaram a minha mão esse tempo difícil. Está sendo muito difícil. A minha casa tá vazia, né, sem ele. A gente tá sentindo muita falta. Afinal, hoje faz 1 semana do acontecimento. Hoje fazem 7 dias que ele nos deixou. O alerta que eu deixo para as pessoas é que coloquem coleira nos seus cães. Com identificação. Com identificação, né? Porque ninguém tá livre de algo como esse, né? E a partir de agora, eu clamo por justiça. É o que eu quero. Que o Apolo seja, se depender de mim, ele será o último animal a passar por isso. Nenhum animal, não é porque ele era meu, ele não merecia, como nenhum outro animal merece passar por esse tipo de situação. Porque é muito doloroso, muito, muito doloroso você encontrar o seu companheiro de 12 anos. Não são 12 dias e não são 12 meses, são 12 anos. Enrolado dentro de um saco de ração.
em cima de um carro de mão para ser reconhecido a céu aberto. Ninguém reconhece um parente, ele era um ente querido. Eu costumo dizer que ele não era nem um cachorro. Eu costumo dizer que ele era meu filho. Então, você reconhecer seu filho a céu aberto, dentro de um saco de ração em cima de um carro de mão, é triste. É muito triste. Imagino. Eu agradeço por você ter vindo, né? Ter separado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, dando seu depoimento. Muito importante, inclusive, emocionado. A gente sabe da sua tristeza, sua revolta. Eu quero dizer a vocês que estamos com ele, com o Juninho, para pedir justiça em prol do Apolo. E tanto eu, como protetora independente, como jornalista, como comunicadora aqui, que está sempre ligada nessas questões do mundo pet. E quem quiser assistir mais conteúdos, vai lá, clica no sininho, manda um comentário lá na nossa publicação, compartilha com seus amigos que vocês vão ter muito mais conteúdo desse universo pet. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.